Amém, meus queridos? Estou dependente de Deus hoje aqui. Amém? Vocês creem? Aquele que sobe muito sistematizado, ele pouco depende de Deus muitas vezes, mas às vezes é necessário a gente ser jogado no fogo e ser dependente do Senhor. Amém? Só assim Ele pode manifestar a graça dele sobre as nossas vidas. Vocês creiam nisso? Meus amados, eu quero falar um pouco sobre nutrição espiritual. Amém? É uma pregação raiz, simples, é a simplicidade do Evangelho. O Evangelho tem muitas simplicidades que devemos seguir, que devemos avançar em seguir nessas verdades. E uma delas é o Evangelho raiz, o Evangelho de luta, o Evangelho de perseverança, o Evangelho onde você tem de dar sua carne como sacrifício vivo, onde é necessário você negar as coisas do mundo, como diz lá em Romanos 12, 2. É necessário você negar o sistema desse mundo. É necessário você combater as vossas vontades, os seus desejos. É necessário você combater tudo que te tira da direção do caminho do Senhor. Amém? Muitas das pessoas, elas, às vezes, não entendem o que a palavra quer falar para elas quando há uma pregação, há um ensinamento, algo direcionado na sua igreja, porque elas não sabem discernir a voz e a vontade do Espírito Santo para aquele momento. Muitas pessoas pensam que falar com Deus é só escutar uma voz audível, e isso acontece, mas muitas das vezes temos de discernir a vontade de Deus para aquele ambiente, para aquele lugar, vocês concordam? Então é necessário vocês discernir a vontade de Deus aqui. Se você discernir a vontade de Deus, o que Deus quer falar contigo, o que Deus quer te direcionar, você vai sair com o coração cheio, você vai sair com a palavra dentro do teu interior e ela vai frutificar em você, amém? Então eu presto toda a sua atenção para cá. Peço que você preste atenção aqui, tire as distrações, olhe para mim, eu sou um pouquinho feio, não se assuste, isso é natural, mas que vocês prestem atenção um pouquinho para cá, amém? Todo cristão verdadeiro, meus queridos, todo cristão verdadeiro, o cristão que segue a Cristo, ele passa por luta. Sempre ele é provado, sempre ele passa por batalha. Sempre é necessário ele combater o pecado. E às vezes na caminhada do cristão, muitos se desanimam naquele percurso, porque às vezes eles caem, às vezes eles tropeçam, se sentem indignos, se sentem para baixo, desanimados. Eu acho que já aconteceu com quase todas as pessoas aqui. Mas o verdadeiro cristão é aquele que luta, é aquele que tem uma fé perseverante, aquele que busca uma fé operosa. Independente se caiu ou se não caiu, ele é vitorioso se ele não desistir. Então é necessário que o cristão ele persevere, independente do que aconteceu na caminhada dele, amém? É necessário força, diz força. Força do Espírito Santo sobre nós. Amém? Só o Espírito Santo, só o poder de Deus, ele pode nos ajudar. Porque nós mesmos não somos ninguém. Nós mesmos não temos nada para dar. Nós mesmos, na realidade, não tem nada que possa mover alguma coisa. Nós somos seres humanos. A única coisa que pode nos mover verdadeiramente é o poder de Deus, é a operação do poder de Deus em nós. Amém? Amém ou não amém? Então o verdadeiro cristão é a pessoa que luta contra o pecado. Independente se caiu ou não caiu, é a pessoa que persevera. Diz persevera. Isso é a pessoa que persevera, que luta, que quer chegar a um lugar com Deus. E se essa pessoa ele continuar lutando, continuar perseverando, continuar com a visão lá na frente, que vai receber a coroa da vitória, ele vai receber, meus amados. Ele vai alcançar a vitória, mas é necessário luta, amém?
Meus amados, a nutrição espiritual, como fala nesse texto, é necessário sermos nutridos. Nutridos, necessário sermos nutridos pela palavra da fé e da boa teologia que tem seguidos. Amém? Então significa que nós precisamos de uma certa nutrição espiritual. Precisamos que nosso espírito, que a nossa fé, a nossa comunhão com Cristo, ela seja nutrida. Amém? Se vocês observarem o seu corpo, ele precisa de uma nutrição, é verdade ou não é? Você precisa de uma nutrição, você precisa se alimentar, você precisa ter uma boa alimentação. Quanto mais você tem uma boa alimentação, você tem uma comida saudável, uma comida, né, que faz bem para o seu corpo, você é uma pessoa que tem mais saúde, é uma pessoa mais sóbria, mais inteligente, uma pessoa que tem uma pele boa, tem uma aparência melhor, porque se cuida, é verdade? Então, é necessário a pessoa se cuidar, e a mesma coisa acontece com o nosso espírito. É necessário termos um espírito nutrido e nutrir o nosso espírito na comunhão com a palavra de Deus, para que nós possamos crescer forte, sóbrios e ágil na presença de Deus. Amém? O teu espírito, ele precisa disso, o meu espírito, ele precisa disso. Por isso é necessário a cada dia estarmos buscando a palavra de Deus, buscando o entendimento, a revelação, buscando cada dia mais o que Deus quer conosco nessa terra. Amém? Então você precisa ser nutrido. Diz, eu preciso ser nutrido pela verdade de Cristo. Quanto mais somos nutridos pela verdade de Cristo, quanto mais conhecemos Ele. Quanto mais avançamos no conhecimento de Cristo, podemos conhecer e ter uma intimidade com Ele maior. Amém? Vocês já observaram que no novo nascimento, quando você nasceu, aceitou a Cristo, e é uma nova criatura agora, que nasceu de Deus. Você precisou nascer dele agora, mas você também observou que teu espírito nasceu de Deus, mas a tua carne ainda não nasceu de Deus. A tua carne, ela ainda é da terra. Então significa que a tua alma também precisa ser nutrida. A tua alma, ela não vai nascer de novo, mas ela tem de ser salva. Então significa que ela precisa de uma transformação, uma regeneração. Ela precisa que a estrutura da palavra de Deus, de Cristo, venha a ser aplicado dentro dela. Ela precisa que toda a nossa estrutura humana deste mundo, do que aprendemos, precisa ser trocada. A palavra de Cristo precisa ser botada em cima do que aprendemos no mundo, do sistema do mundo, do que pensamos, do que achamos, amém? A respeito de nossas filosofias, a respeito de nossas teologias, a respeito de tudo que somos. Necessitamos de uma regeneração, amém? Então, para ser mais fácil aqui para vocês estão entendendo? Está bem simples? Vocês estão entendendo de fato? É muito simples, não é? Esse é um verdadeiro evangelho simples, mas que traz uma eficiência, traz perseverança, a luta, é o que todos precisam. Ninguém terá fundamento em si, na sua alma, no seu espírito, se não perseverar na palavra de Deus. Ninguém criará fundamentos, princípios, verdades eternas dentro de si, se não perseverar. Se a pessoa não se fizer como sacrifício vivo na presença de Deus. Amém? Continuemos aqui. Então, eu escrevi uns tópicozinhos aqui, quero compartilhar com vocês. Um deles nos diz assim: não podemos alimentar um corpo espiritual e eterno com comida mortal. Um corpo espiritual eterno com comida mortal. Um corpo espiritual a gente alimenta com comida espiritual. Amém? Assim como o teu corpo é alimentado pela comida da terra, o teu corpo espiritual, o teu espírito, é necessário você alimentar com a palavra eterna de Deus. Mas na frente, no livro de Tessalonicenses, vai ter uma frase muito interessante, tem um verso,
que vai nos dizer que a virtude de Deus, ela tem poder. A virtude de Deus que está falando nesse verso é justamente o amor, a perseverança, a compaixão, a bondade, a mansidão. Todas essas virtudes que sabemos, todos os atributos de Deus, ele exala um poder. Ele tem um propósito se alcançarmos ele. Ele vai agir de acordo com um propósito em nossa vida. Você observou que toda ação existe uma reação? Vocês observaram que a única coisa que pode combater a maldade é o amor? Vocês observaram que a única coisa que pode combater a ira, a raiva, é a mansidão também, quando ela é aplicada dentro da pessoa? Então, as virtudes de Deus, quando buscamos, quando somos nutridos com essas virtudes, com essas verdades, ela alimenta o nosso espírito e quebra toda a cadeia da nossa alma. Ela quebra a prisão das nossas almas. Toda a prisão que adquirimos no passado. Ela vai sendo quebrada a partir do momento que vamos nutrindo o nosso espírito. E automaticamente a nossa alma também vai sendo nutrida. Porque se vocês observarem, nada do teu espírito, apesar que o teu espírito ele é nascido de novo, nada pode ser manifestado na terra. Você não pode manifestar nada se você não procurar santificar a sua alma. Porque o seu espírito, ele necessita da sua alma para transmitir a vontade, a bondade, para transmitir tudo de Deus que há na tua vida. Então é necessário que a gente santifique a nossa alma. Quanto mais santificamos a nossa alma, quanto mais buscamos santificar a nossa alma, significa que vamos crescendo em graça, em conhecimento de Cristo sobre a nossa alma. Podemos ser muito mais eficazes, podemos ser muito mais, como eu posso dizer para vocês, não eficaz, mas podemos ser muito mais agradável aos olhos de Deus. O nosso jeito que transmitimos a bondade, a vontade do Senhor, o jeito que somos usados por Ele, e Ele se agrada disso, quando buscamos essa santificação. Amém? Até aqui tudo bem? Então você não pode alimentar o seu espírito, o teu ser espiritual, com algo que não é eterno. Você tem de alimentar com a palavra eterna de Deus. Esse, de fato, é uma realidade, está na Bíblia. Em 1 Coríntios 15, 50. Bote na tela, por gentileza, bem rápido. Tenho mais 22 minutos. 1 Coríntios 15, 50 vai dizer: contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podemos herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Amém? Se não tratarmos a nossa parte espiritual com as coisas eternas de Deus, ao poder de Deus, a palavra de Deus, de fato não herdaremos nada. Vai ser em vão. Amém? Outro tópico para vocês é: a nutrição vem através de ação. É necessário nos buscarmos e alcançarmos. Fale comigo, é necessário buscarmos. É necessário nos alcançarmos. Abre em Efésios 4:13. Efésios 4:13 vai nos falar algo muito interessante. Efésios 4:13 vai dizer assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingida à medida da estatura da plenitude de Cristo. Essas duas palavrinhas interessantes, alcancemos e cheguemos. Essas duas palavrinhas, elas nos passam uma ação. Significa que temos de ter uma ação, temos de nos mover. Para alcançar alguma coisa, você tem de se mover. Amém? Se você ficar parado, você não alcança nada. É verdade ou não é? De fato, é uma realidade. E até no reino de Deus, para alcançarmos a verdade de Cristo que está na sua palavra, é necessário nos movermos. Sabe, você pode estar pensando aqui, não, mas aqui está falando dos 5 ministérios, que está lá no verso 12. Sim. Está falando dos ensinamentos, que os 5 ministérios foram dados para isso. Para que venhamos a alcançar essa estatura de Cristo. Mas isso não tira a tua responsabilidade de buscar essa transformação.
buscar esse alcance, de buscar essa estatura de Cristo, essa verdade de Cristo, para que ela se torne uma realidade de fato, uma realidade consumada em nossas vidas. Amém? Vocês estão entendendo? A falta de nutrição nos faz ser fracos para com o pecado na carne. Isso é uma realidade. Se você não alimentar a sua carne, se você não comer todo dia, você vai começar a desmaiar uma certa hora, você vai para o hospital, é verdade? É necessário você ter suprimento, é necessário você ser nutrido. E no espiritual, em nosso espírito, na nossa parte espiritual, é necessário também nutrirmos. Se não nutrirmos essa parte, se não injetarmos a eternidade nela, as verdades eternas, os princípios, os fundamentos eternos de Deus, verdadeiramente você vai ter um espírito ineficaz, um espírito que não vai ter movimento espiritual. Raramente você vai ver alguma coisa de Deus. É necessário você ter o espírito liberado. Diz assim, é necessário ter um espírito liberado. As nutrição de Deus, dessa eternidade, libera o nosso espírito. Quanto mais aprendemos, buscamos, quanto mais alcançamos essa verdade, o nosso espírito é liberado. Agora deixa eu te falar algo interessante. Você está dizendo, e é só isso, pastor? Não. Na realidade, o teu espírito já é cheio de graça, tudo já está no teu espírito. Na realidade, o Espírito Santo habita no teu espírito. Porque o Espírito Santo não pode estar em um lugar impuro, em um lugar cheio de pecado. E a única coisa santa de fato, nascida de Deus que temos em nós, é o nosso espírito. Nosso espírito foi nascido de Deus. Ele não foi colocado um braço novo, ele não foi colocado uma perna nova, ou um corpo novo. Não, ele foi nascido totalmente de Deus. Então é um lugar santo, o nosso espírito é santo, amém? E o Espírito Santo está sobre ele, flui através dele. Mas a nossa alma, ela precisa dessa santificação. Quanto mais você injeta essas verdades de Cristo, você consome, usufrui dessa verdade de Cristo a qual foi nos dado. Quanto mais o seu espírito libera o que é a realidade, a essência do que ele já é. Apenas há uma clareza da manifestação do Espírito Santo através da nossa alma. A nossa alma, ela é um filtro. Diz assim, minha alma é um filtro. Ela é carnal. Eu preciso matar ela. Amém? Eu também estou tentando matar a minha todo dia. Você precisa matar a sua. Amém? Quem quer morrer aqui por Cristo? Então precisamos primeiro que a nossa alma morra por Ele primeiro. Para depois termos verdadeiramente, de fato, a essência de morrer por Ele. Se vocês observarem os apóstolos, quando morreram, foram cerrados, crucificados, foram açoitados, sofreram muito por Cristo. Mas eles tinham uma alma salva, uma alma santa. Então, o primeiro passo é a nossa alma. Amém? Continuemos aqui. Então, a nossa carne, ela sempre vai tomar o controle do nosso espírito quando não nutrimos o nosso espírito. Quando não alimentamos o nosso espírito com a verdade. Sempre a nossa carne, sempre a nossa vontade, os nossos desejos, as nossas emoções, ela vai tomar a frente. Ela vai querer fazer as coisas do jeito que ela acha que tem de ser feita. Isso porque o meu espírito não está nutrido, ele não está no controle de nada. Amém? Então, toda vez que não nutrirmos o nosso espírito, a nossa alma, ela é muito fácil para pecar, para fazer as coisas erradas, para sentir o desejo errado. Diz assim, é necessário eu santificar o meu desejo. É necessário eu santificar as minhas vontades. É necessário eu santificar as minhas emoções. Amém? Então, toda vez que não santificamos, que não nutrimos o nosso espírito para tomar o controle do nosso corpo, somos muito fácil, presa fácil para cair em um pecado. Mas toda vez que nutrimos o nosso espírito, ele toma o controle da nossa alma. E aquela vez que você tem aquele pensamento na sua mente de fazer o errado, vem aquela vontade de você fazer algo e você sabe
que é errado, a tua consciência ela toma a frente, o teu espírito ele toma o controle do teu corpo. E aí você, nessa hora você tem força, você tem a força do Espírito Santo no teu corpo, para fazer você vencer, combater a lei do pecado que está na tua carne. Amém? Só assim combatemos as leis do pecado. Só assim combatemos o pecado em nossa carne. Diz assim, é necessário o fundamento. Abra em Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 vai dizer, portanto, vos afirmo, viveis pelo Espírito e de forma alguma satisfazeis a vontade da carne. É verdade ou não é? Abra também em Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 vai dizer, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, permanecei firme e não vos sujeitei outra vez a um jugo de escravidão. Amém? Vocês querem outro verso? Abra em Gálatas 6:7. Tem muito verso aqui para falar. Não vos enganeis. Deus não permite a zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semeia, isso também. E se você semeia na carne, e se você semeia no espírito, é de fato o que eu estou falando ou não é? Tem alguma coisa estranha para você que você não conhecia? De fato não é. E esse é o nosso problema, você sabia? A maioria dos cristãos, do homem de Deus, mulheres de Deus, sempre sabe das coisas. Mas o nosso problema, o meu problema, é às vezes não praticar essas verdades. É não crer de fato até chegar à prática dessas verdades. Então já sabemos quase tudo. Quase tudo que os homens de Deus falam, nós já sabemos. Mas não praticamos. E quando não praticamos, sofremos. É verdade? Como ter uma vida espiritual nutrida? Essa é uma pergunta que devemos fazer. Você vai dizer, não, é só ler a palavra. Não é verdade? Só ler, só pegar os fundamentos, os princípios de Deus. Você vai ter uma vida nutrida. É uma verdade. Mas nós temos um exemplo. E esse exemplo é Cristo. Vocês observaram que Cristo ele não pecou. De fato, não pecou. Mas ele também passou por todas as tentações que hoje você passa, que eu passo. Lá em Hebreu vai falar que tudo que ele foi tentado, ele tem poder de te livrar, de te libertar. Por toda a tentação que ele passou e que não foi pouca. Porque tudo que nós passamos hoje na terra, ele teve de passar naquele tempo a qual ele estava na terra. Porque se ele não passasse por todas as tribulações, por todas as perseguições, por todas as injustiças, se ele não passasse por todos esses problemas, ele não teria justiça para nos libertar deles. Por isso ele teve também de cumprir muito da lei. Porque só assim ele tomou o poder de nos libertar da lei. Amém? Então você observa que temos um exemplo aqui na terra, que é Cristo. Ele é o nosso exemplo. Ele venceu por nós. Hoje o único caminho que temos de andar é o caminho de Cristo. Só nele há a eternidade, há a verdadeira verdade, a verdade eterna. É o caminho de vitória, o caminho onde vamos receber a coroa de vitória, a qual tanto almejamos aqui na terra. Você almeja a vitória em Cristo? Você almeja a vitória em Cristo, igreja? Você não quer ir para o céu, não? Vigia. Amém? Então, temos um exemplo que é Cristo. Precisamos seguir os passos de Cristo. Com a consciência limpa, com o entendimento limpo, que tudo que passamos hoje, ele já passou. E se seguirmos o passo dele, nós podemos também ser livres. Ele disse, no mundo terei tribulações. Nós temos, ainda vamos ter mais tribulações ainda.
Ele disse assim, fica tranquilo, que eu venci. Vocês também vencerão. Amém? Então diz assim, eu tenho um exemplo que é Cristo. Bota Pedro, 1 Pedro 2, acho que 21. Acho que é 21, por favor. 1 Pedro 2, verso 21. Para essa obra foste chamado, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Está bem claro para vocês? Está confirmado? Bota também Hebreus 2,18, que eu justamente falei agora há pouco. Considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Amém? Amém? Então ele é o caminho da verdade. Só ele pode nos livrar da tentação. Só ele pode nos livrar da tribulação nessa terra. Só através do ensinamento da sua palavra, que é o próprio Cristo, só através dos seus princípios e fundamentos, nós podemos ter força para vencer este mundo. Quem deseja vencer o mundo aqui? Pô, pensei que você já tinha vencido, varoas. Vocês já venceram pelo sangue de Jesus. Amém? Tenho 8 minutos. Já passo, pastor. O pastor vai estar celebrando a Santa Ceia. Amém? Eu citei 3 pontos bastante interessantes. Tem muitos pontos, mas 3 pontos principais que eu acho necessário de escutarmos. O primeiro está em João 5,18, a respeito de Jesus como exemplo de nós. João 5,18, 19, na verdade, vai dizer... João 5,19 vai dizer, retomando a palavra, explanou Jesus, em verdade, vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer. Pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Amém? O que esse verso está dizendo é que Jesus não fazia nada dele. Ele apenas fazia o que o Pai fez. Ele apenas trazia para a terra a imagem do que era no céu, as vontades de Deus. Isso significa obediência. Amém? Repita comigo, para termos uma vida nutrida, é necessário termos e conseguirmos a obediência de seguir a palavra de Deus. Isso de fato você não vai fugir. Você não vai fugir aqui na terra. Se queremos alcançar algo maior com Deus, é necessário ser obediente à palavra de Deus. É necessário dar o nosso sangue. O próprio Hebreu vai falar que aquelas pessoas ainda não tinham alcançado a retirar o seu sangue para vencer o pecado. Então significa que às vezes é necessário ter uma obediência radical ao ponto de ser radical com tudo a respeito de Deus. De negar tudo, se de fato queremos uma realidade dele. Amém? Vocês observaram que quando levantamos a mão para aqui, para Cristo, nascemos de novo, confessamos a Ele, acessamos ali o senhorio dele sobre a nossa vida, aceitamos na verdade. Vocês observam que acontece quase nada? É verdade? Ali apenas você está iniciando uma caminhada com Deus ali, a partir daquele momento. Você já tem tudo a partir dali. Mas esse tudo que você tem em Cristo ainda não é uma realidade na tua vida. Então é necessário você alcançar a partir daquele momento. É necessário buscar essas verdades. Só através desse sacrifício, desse querer de crer nessa verdade, de dar a sua vida, dar o seu sangue para vencer o pecado, é que essas verdades que já foi nos dada, mas que eu ainda não tenho uma realidade,
ela começa a virar realidade na minha vida. É através do meu sacrifício, é através do seu sacrifício, amém? Se de fato não obedecermos com uma obediência radical a essas verdades de Cristo, a qual está na sua palavra, verdadeiramente não teremos nenhuma realidade dele aqui na terra. Isso é tão importante e é tão visível no nosso meio, da sociedade, do mundo todo, que às vezes as pessoas passam 50 anos dentro da igreja e continuam do mesmo jeito. E por que acontece isso? Porque a pessoa não tem uma evolução em Cristo, um crescimento em Cristo. Porque ela não sacrifica para conhecer de fato a verdade de Cristo. Ou duas coisas, ela está debaixo de uma filosofia, um entendimento errado. Está sendo conduzido por pessoas que estão levando ela a uma filosofia totalmente contra da verdade de Cristo. Dessas duas, uma é realidade. Ou ela está em um ensinamento errado, ou ela de fato não sacrifica. Toda vez que temos a casa de Deus como um ato religioso, como algo que temos de ir para nos sentir bem, de fato ela não vai transformar nada em nós. Porque a verdadeira igreja somos nós. Quem sacrifica somos nós. Aqui só nos reunimos para celebrar, para agradecer, para glorificar o nome de Deus Altíssimo, amém? Então você como igreja, eu como igreja, o meu culto já é em casa. A minha igreja já é o meu lar. A minha igreja é o meu trabalho, é onde eu estou andando. A minha igreja é onde eu vou fazer as minhas atividades. Lá tem de virar a minha igreja. Aqui é só para colhermos o fruto do que fazemos lá fora. Só colhemos esse fruto aqui dentro. Mas quando não tratamos da nossa igreja particular lá fora, aqui dentro fica como respaldo, eu venho como um ato religioso para tentar receber algo. Isso não está errado. Eu venho também para receber algo. Quem vem para receber algo de Deus aqui? Deus já está te entregando, amém? Está te entregando a única coisa que pode te firmar na presença dEle, a palavra de Deus. É o único caminho que vai te levar para a vida eterna, amém? Agora, se você quiser o fogo do Espírito, amanhã você vem aqui, amém? Mas hoje você já vai receber do sangue e do corpo de Cristo. Aquele que te lavou, que te santificou. Aquele sangue que pegou a tua enfermidade e retirou de todo o teu ser. Pegou as tuas dores e retirou do teu ser. Pegou a tua doença e retirou do teu ser. Pegou o cativeiro da tua alma e retirou de todo o teu ser. Você sabia que você já é livre? Você sabia que se seguirmos a Cristo de fato, só Ele pode nos libertar? É verdade ou não é? Só Cristo nos dá a verdadeira libertação. Amém? Vocês estão felizes? O segundo tópico que eu botei aqui, a respeito de Cristo, foi a parte da manutenção espiritual. Às vezes recebemos algo de Deus, buscamos algo em Deus e conseguimos algo em Deus. Mas deixamos parado, não temos manutenção. Vocês hão de entender comigo nos evangelhos que Jesus ele estava sempre se deslocando. Ele estava sempre subindo os montes, ele estava sempre indo para outra cidade, ele estava sempre buscando ter uma intimidade, ter um momento ali particular com Deus vivo. Amém? Ele sempre fazia a manutenção do que estava nele. O nosso problema, às vezes, é que deixamos a chama que está em nós se apagar. Aí 1 Tessalonicenses vai dizer, não apagueis o Espírito que está em vós. Mas às vezes a gente é teimoso e a gente deixa apagar o que está em nós. Passamos uma semana boa na presença de Deus e na outra semana estamos ruins. Porque aí volta lá no início ao qual eu comecei a mensagem. É necessário ter a nutrição. É necessário ter a manutenção da chama que está em você. Você precisa cuidar do Espírito Santo. Você precisa cuidar do que o Espírito Santo te delega. Que Ele confia em você. Se não cuidarmos, se não fazermos manutenção espiritual,
de fato, tudo que recebemos de Deus, ele vai se apagando. Eu vou contar algo particular para vocês. Acho que vai agregar, vai ser bem relevante para a vida de vocês em si. Quando eu voltei do Nordeste, Nordeste foi cheio de manifestações, coisas miraculosas, coisas grandiosas. Eu vim de lá voando em uma velocidade, aí vim no ônibus, fiz questão de vir no ônibus com os povos lá, e aí era aquela glória, né? Todo mundo cheio do fogo, aí vinha a madrugada toda lutando ali com o demônio, coisa boa, aí vê os demônios passando para todo lado, na estrada, eita maravilha, cheio de fogo. Rapaz, quando eu pisei aqui no Rio de Janeiro, me jogaram água. Se eu soubesse, eu não tinha vindo para o Rio de Janeiro, ficava lá. E jogaram água. Aí eu enfrentei um principado, e estou enfrentando ele até hoje, já vai fazer meses. Porque é muito fácil a gente guerrear contra o pecado quando a gente tem um fundamento. Isso é fácil. Mas difícil é quando eles começam a lutar direto com o teu espírito. Quando eles começam a querer tocar na unção que há em ti. Quando eles começam a querer apagar a essência de Deus que está dentro do teu espírito. Essa é uma luta travada. Quando eles querem tocar no teu espírito, aí é a hora de regaçar a manga. Porque se não regaçarmos a manga, aí a coisa fica feia. Ele vai nos consumir. E estou em uma luta terrível desde essa época, graças a Deus. Estou vencendo pelo sangue do Cordeiro. Amém? Mas de fato é uma realidade. Vou falar algo para vocês. A luta contra pecado, quando buscamos nutrir o nosso espírito, nós vamos vencendo. Mas esse outro tipo de luta é bastante complicado, principalmente para quem não entende. É necessário nós até pedir o auxílio dos universitários, para termos um entendimento. Amém? Meus irmãos, não dá para acabar a mensagem aqui. Amém? Mas vocês gostaram do assunto? Esclareceu para você alguma coisa? Talvez isso não seja o mistério, aquele que foi falado para Paulo lá no terceiro céu, que você quisesse que seja falado agora. Amém? Mas é uma coisa simples, um evangelho raiz, que te dá o verdadeiro desseguimento de luta, de perseverança, a qual você deve lutar, a qual você tem que perceber que sem um sacrifício, sem a luta, você não conseguirá nada, e eu não vou conseguir nada também. Então é necessário a gente sair lá para o monte, estamos lá. Vocês ajudem, cabe logo o culto que eu quero ir para lá. Posto isso que eu vou morar lá com minha esposa e estamos querendo fazer uma casa de bambu lá. Aí se eu for morar lá também eu vou levar o pastor Douglas comigo, levar o Kleber. Ser vizinho lá no Monte de Sotião. Aí, o que acontece? É necessário nos movermos. Necessário nos deslocarmos para que essa chama não venha apagar. Amém? Amém? Vocês gostaram? Vocês têm certeza? Quem está preparado para tocar no corpo de Cristo agora? Você quer firmar mais a sua aliança? Você quer ter mais comunhão com Deus, proclamando o sangue e o corpo dele essa noite? Então eu quero te pedir uma coisa. Você que acha que aquela palavra que está em 1 Coríntios 11, capítulo 11, que fala que a gente deve se examinar, não está te acusando, não. Amém? O sangue de Cristo é só você ter uma consciência do que ele fez por você. Você participa com ele. Amém? Então não deixa de participar do sangue do corpo de Cristo essa noite. Venha aqui, renove a tua aliança com Deus. Chore aos pés dele, que ele tem muita misericórdia quando a gente vamos no trono da graça clamar por misericórdia. Aí é nessa hora, quando tu chega no trono, que ele libera o poder que vai te nutrir na hora da tua necessidade. Amém? Dá-te uma salva de palmas para o Senhor.